através de seus canais oficiais, declara que, como parte da OTAN, também passa a operar em estado de alerta e de prontidão de combate. O Erdogan, na declaração que ele fez a respeito do conflito, ele disse o seguinte: não apenas não aceita os referendos, mas também remarca a ideia que, na concepção da Turquia, a Crimeia é parte da Ucrânia. Então, gente, não são apenas os 4 referentes propostos, agora entre 23 e 27 próximos, entre 2 e 6 dias à frente, para Zaporizhzhia, para Kherson, para Donetsk e para Lugansk. Quer dizer, estas regiões terão, elas não estão, nenhuma delas está 100% sob controle da Federação Russa, exceto a região de Donetsk, que está quase que do Donbas, de um modo geral, Donetsk e Lugansk, que estão quase que majoritariamente sob domínio das forças russas. O presidente da Turquia, que tem feito um jogo duplo, claramente um jogo duplo, né? Ora acenando para um lado, ora acenando para o outro, aquela famosa política do porrete e da cenoura, ele diz que não aceita qualquer tipo de referendo que vincule essas regiões à Rússia. Mas na fala do presidente Putin, ele não só sustenta os referendos, como ele passa a compreender, e isso também nós havíamos previsto, que as situações que, por acaso, digam respeito a ataques nessas regiões no período posterior ao referendo, ou seja, que aí unilateralmente a Rússia entende esses territórios como parte do seu território, independente de questões de reconhecimento internacional, que seriam entendidos como ataques à Rússia, e sugere que a doutrina militar do emprego da arma nuclear possa ser utilizada. Ele remarca que não está blefando, ele coloca, dentro desse contexto, que há uma situação em que a Rússia não vai admitir, com a posse desse armamento, perder esse conflito. Isso eu venho colocando para vocês desde o início, né? Que, na minha concepção, o ideal seria uma negociação. Por que uma negociação? Porque você tem, se por um lado você tem PIBs muito maiores que o da Rússia, muitos exércitos ligados sob a égide de uma aliança como a OTAN, que poderiam ser empregados contra a Rússia, você não tem a possibilidade de derrotar militarmente uma potência que tem de 7 a 9 mil ogivas nucleares. Apostas. Tem 2 tipos de apostas que estão sendo muito colocados nas últimas horas. Um que já vinha sido colocado anteriormente, que existem setores no complexo militar e industrial dos Estados Unidos que imaginam que possam vencer uma guerra nuclear limitada contra a Federação Russa e até contra a própria China. E a outra é a aposta de que o presidente Vladimir Putin possa, de alguma forma, não utilizar esse armamento sob nenhuma circunstância, inclusive sob o risco de perda de territórios dentro da Ucrânia, já consolidados, e também em relação a ataques que possa sofrer no seio da sua estrutura de poder. Então, a fala de hoje, que é coordenada, claramente coordenada, tanto na Grã-Bretanha como na Ucrânia, olha, o Putin está blefando. Ele diz que não está blefando, mas está blefando. O Zelensky diz claramente na fala dele, que é uma fala que é repercutida em Londres, ou que vem a partir de Londres, o Putin não tem coragem de usar armamento nuclear. Ele diz isso claramente. Independente de como essa coisa escalar, o Putin não terá coragem de usar o armamento nuclear, porque eles, teoricamente, apostam que isso geraria um desgaste de tal monta que não permitiria nenhum tipo de passo atrás para a estrutura da Federação Russa. Eu vejo assim, pessoal, nesse momento, a situação que está sendo desenhada no cenário é de aposta muito perigosa. Muito perigosa. Porque o próprio Putin, também na fala de ontem, ele diz, olha, estão atacando Kursk, Belgorod, estão atacando áreas, inclusive fora destas áreas, que serão submetidas a referendo, cujo domínio territorial, né, a questão de júri de fato, está sob a responsabilidade de uma administração civil-militar russa, mas as armas que o Ocidente forneceu para os ucranianos têm lhes permitido atacar o território da Federação Russa. A parte essa questão que ele suscita de maneira implícita, que considerará também esses 4 oblastos, ou a parte desses oblastos sob domínio russo, parte do seu território. Então ele diz, olha, vocês forneceram armas para a Ucrânia que permite que a Ucrânia nos ataque dentro da nossa casa. Tá? Então isso deve fazer com que vocês tomem o risco de nós utilizarmos todo o nosso arsenal, inclusive armas nucleares. Ele remarca
E ele remarca, não estou blefando.